pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Silvana de Borba e eu sou de Joinville, Santa Catarina. Eu vou falar sobre design interiores com foco no TEA. Bom, eu vou falar brevemente a minha história dentro do autismo. Eu nasci e cresci ouvindo e aprendendo sobre o autismo. O meu irmão Elton, de 37 anos, isso falando em 2020, dentro do espectro do autismo, num nível avaliado de moderado a severo, não verbal. Atualmente frequenta a AMA, que é a Associação de Amigos Autistas de Joinville, instituição na qual os meus pais, Gerson e Roseli, foram um dos pais fundadores, isso há 31 anos. Então, é uma bagagem bem rica, bem inspiradora. A minha formação é design de produtos, mas sempre trabalhei muito com design gráfico e também atualmente com interiores e com foco no TEA. Eu também sou designer voluntária do Movimento Singular, TEA IDI Acamp, isso desde o ano passado, quando ainda era o Universo Singular, e também participei da organização e criação das artes da Semana do Autismo. Inclusive, as artes da semana dessa edição, da segunda edição de 2020, foram criadas por mim. Essa vivência dentro do autismo me serviu de inspiração para unir ao design, que é também minha paixão. Então, falando de projeto com foco no TEA, este deve ser simples e ao mesmo tempo complexo. Simples no sentido conceitual de menos é mais e complexo nas suas necessidades e na sua importância. E aí eu coloco uma frase aqui também, que o lugar da pessoa com autismo é em todos os lugares. E o ambiente ele deve estar pronto e adequado para recebê-lo. Isso não somente na área de arquitetura ou design interiores, mas também na relação entre as pessoas. As pessoas com necessidades especiais não deveriam ter que se adaptar ao espaço, mas que isso fosse ao contrário, o espaço estivesse pronto para recebê-los. Ações em relação ao espaço físico. O ser humano, ainda na infância, através das percepções, ele faz um reconhecimento do corpo dentro do espaço. E isso através do sistema proprioceptivo e o sistema vestibular, que é o equilíbrio. Esses termos são mais utilizados dentro da terapia ocupacional e ou fisioterapia. Eu não vou me aprofundar sobre esses assuntos, mas eu quis ressaltar como importantes também para serem considerados dentro de um projeto de interiores. Porque o ambiente deve estar preparado para facilitar esse processo. E os aspectos de importância eu vou falar mais para frente. Então, eu vou começar a mostrar os aspectos, os principais, na verdade, porque tem muita teoria, mas eu tentei resumir ao máximo para não ficar maçante. Mas são aspectos importantes para serem considerados quando projetar algum ambiente para uma pessoa com TEA. Bom, e os aspectos, a primeira coisa importante é verificar se há comorbidades. Que são comorbidades? São doenças relacionadas entre si ou relacionadas a outra doença. O transtorno de processamento sensorial é uma comorbidade e é muito comum dentro de pessoas com TEA. E a TPS é uma desordem neurológica que dificulta a assimilação e processamento dos estímulos. E a gente tem os 5 sentidos, né? Que é o tato, o paladar, o olfato, a audição e a visão. E aí a pessoa ela pode ter dificuldade para processar as informações que vêm através desses sistemas sensoriais. E nós temos 2 termos, né? Que seria o hiperresponsivo ou o hiporresponsivo. O hiper seria muito sensível aos estímulos, por exemplo, ao toque. Algumas pessoas elas podem ter uma sensibilidade muito grande a ponto de sentir uma dor
quando as pessoas encostam, ou a própria roupa, né? E o hiporresponsivo já seria ao contrário, ele busca o tato, busca a pressão, né, na pele. E é muito importante fazer um trabalho multidisciplinar, nesse caso, ao projetar para uma pessoa com autismo, porque é preciso se informar com o terapeuta ocupacional, com o psicólogo, ou enfim, todos os profissionais que atendam essa pessoa, para que passem as informações importantes, porque é preciso saber, né, quais são as dificuldades e as necessidades dessa pessoa. Bom, agora eu vou falar sobre alguns requisitos fundamentais. Não vou citar todos, mas alguns deles, que são requisitos criados pela Magda Mustafa, que é uma arquiteta do Cairo, e ela é pioneira em design para autismo. Um dos aspectos seriam o sequenciamento espacial, que é a organização lógica das áreas internas, a programação horária de uso, deve fluir perfeitamente de uma atividade ou outra, mínimo de interrupções e pode-se fazer uso de imagens para prever como é o próximo ambiente. Ou seja, isso geralmente seria no ambiente escolar, né, em que é feito atividades em salas diferentes, então pode-se prever o que vai ser feito em uma sala, com horário, atividade, e o que vai ser feito na outra sala e qual horário. Então, isso estar muito claro é muito importante. E também aonde, né, o caminho que a pessoa vai percorrer. Bom, zoneamento sensorial e compartimentalização. Cada ambiente com função clara. Então, ele tem que ser facilmente identificado qual que é a finalidade daquele local. Pode ser várias funções dentro da mesma sala, ou então cada sala com uma função. Uma cor pode ajudar, né? Ou cores, né? No caso aqui, que nem na foto, cada sala ela tem uma cor diferente. Então, fica mais fácil identificar essa diferenciação. Os ambientes projetados de acordo com as suas percepções sensoriais, e lembrando-se que a partir da percepção tem-se uma ação. Então, é muito importante lembrar-se disso, porque às vezes alterações de comportamento pode ser relacionada também a algum elemento do ambiente, né? Porque às vezes um ambiente muito caótico, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, isso pode ocasionar uma desordem, né? E isso atrapalhar no trabalho com a pessoa, né? Bom, também é importante pensar na zona de transição, que seria a mudança de um nível de estímulo para outro, de forma facilitada, e ajudar a recalibrar as suas energias. Também evitar a distração. Essa mudança de nível de estímulo pode ser dentro de uma sala ou de uma sala para outra. Então, ela deve fluir perfeitamente como uma história mesmo. Um negócio que é muito legal é o espaço de fuga e sala sensorial. É um abrigo tranquilo ou cômodo sensorialmente neutros. O espaço de fuga pode ser uma cabana, ou dentro do quarto da criança, por exemplo, ou uma sala, seja na escola ou no local público. E uma sala sensorial é uma sala preparada com vários sistemas e vários tem brinquedos, questão de iluminação também bem personalizada e servem para proporcionar descanso da superestimulação. Então, as pessoas com autismo, elas podem se desregular com facilidade. Então, é muito importante que hajam esses espaços de fuga para ela se restabelecer. E esses ambientes, eles são de estimulação mínima, né? E pode ser personalizada pelo usuário para que ele adapte como desejar. Então, é muito, muito, muito legal. Bem interessante.
E a parte mais bacana, que eu considero, né, do projeto, é a aplicação das cores e texturas. E no caso de um projeto para uma pessoa com autismo, é muito importante que as cores sejam mais neutras, né, porque elas vão ser mais calmantes, porque nós temos que evitar cores, por exemplo, esse rosa, pink, vermelho, laranja, o amarelo, cores que são super estimulantes, né? E a gente quer ao contrário. Aqui tem um exemplo de um quarto que foi perfeitamente projetado e essa combinação de cores também é belíssima, não é um projeto meu, mas serve de inspiração. As paredes com tons de azul mais claro, misturado com esse turquesa, e os amadeirados, o piso também é amadeirado. Até uma observação em relação à iluminação natural, com janelas maiores. A questão da iluminação até eu vou falar mais para frente, mas já exemplificando aqui. E a questão de brilhos e reflexo também tem que evitar. Superfícies com laqueados, por exemplo, né, que vão fazer o reflexo da luz, é bom evitar. Então, aí está um exemplo bem legal. Outro aspecto que é muito importante e não deve ser deixado de lado é a iluminação. Basicamente, é muito importante que haja luz natural, né? Preferencialmente a luz natural, por ser mais benéfica para qualquer pessoa e também pela redução do estresse. As lâmpadas fluorescentes devem ser evitadas por dois motivos, por causa do efeito flicker ou então o barulho do reator, que algumas pessoas hipersensíveis acabam se perturbando. O efeito flicker seria o piscar da luz e o barulho do reator é uma frequência percebida por algumas pessoas. Geralmente a gente não percebe, mas quem é hipersensível acaba sentindo, né, percebendo. Variedade de fontes de luz, tipos diferentes, não somente a luz principal do cômodo, mas ter outras fontes. Também com controle personalizado de intensidade da luz, né, com os dimers. E também o uso de luzes relaxantes, com tons azulados e esverdeados. Até eu puxo um ponto que eu acho que é importante também, que muitas vezes os pais acabam relatando que os filhos têm dificuldade para dormir. E aí acabam buscando medicamentos, buscando alternativas, e às vezes é interessante parar para analisar como é que está o quarto dessa pessoa, se não tem alguns pontos que estão chamando atenção e fazendo que a pessoa não relaxe, por exemplo, né? O material do lençol, a cortina às vezes faz um barulho, o ar-condicionado tem um ruído, ou até mesmo o horário de dormir. Né? É muito importante que em torno de 2 horas antes desligue todos os aparelhos eletrônicos, né? Baixe a luz da casa. Então a família tem uma rotina também para dormir mais cedo. Né? Não adianta uma casa toda barulhenta e querer que a criança vá dormir cedo. Muitas vezes isso vai ser mais difícil. Não que isso seja um motivo, mas é um dos pontos a ser. O quarto também alguns pontos que vão atrapalhar. Ou até mesmo brinquedos, bagunça, outras coisas, tá? Bom, ergonomia e segurança são itens fundamentais de qualquer projeto, independente se é para autismo ou não, são importantíssimos. Ergonomia seria a adaptação do ambiente de acordo com as medidas da pessoa. Então, são uma série de medidas, como a altura, largura da pessoa, a alcance de braço, enfim, são diversas medidas. E aí é considerado para fazer um projeto de um móvel, por exemplo, né? Cuidados com a segurança, cuidados em relação ao sentido alterado e a utilização de materiais. Então, materiais resistentes, que não tenham pontas, cuidados em relação a utilizar vidro,
espelhos, sabe? Esse tipo de coisa. A questão das plantas também, ambientes em que tenham crianças, né, ou animais, é sempre importante cuidar com quais plantas que vai se colocar, né, dentro de casa, para que não hajam acidentes. Ainda há outros aspectos, mas eu não vou me prolongar muito. Seria o conforto térmico, acústica, ventilação. O piso, também existe uma série de tipos de piso no mercado que proporcionam conforto térmico, por exemplo, pisos amadeirados, emborrachados, e também que vão absorver impactos. Então, é muito interessante também verificar a questão do piso. Bom, e para elaborar esse projeto é muito importante a observação também, através de um mapa comportamental, que seriam as observações do comportamento e atividades dos usuários. Não somente conversar com os profissionais, mas estar presente em momentos em que a pessoa está ali no ambiente e observar como ela utiliza, né? Como é utilizado o ambiente, quais são as dificuldades, qual que é a função, né, daquele espaço, entre outras questões. Então, são identificados arranjos espaciais, layouts, fluxos e as relações. Então, é uma lista de vários aspectos para que se tenha as necessidades e os requisitos daquele projeto. Um outro ponto também interessante para se cuidar numa casa, né, é a organização. E isso vale para qualquer pessoa, para qualquer ambiente, né, para qualquer coisa. Aqui eu cito alguns exemplos, né, os materiais escolares, os brinquedos, os medicamentos e também o espaço de dormir, né, se possível, que ele seja somente para essa finalidade, mas quando isso não é possível, é muito, muito bom que se coloque os itens em caixas identificadas com nomes, sabe? Para poder serem acessadas com facilidade. Também até no caso das crianças, para que elas guardem no local correto. E também fica visualmente mais bonito, né? E ainda dentro de organização, um exemplo seria os quadros de rotina e organização das atividades, e que são muito comuns dentro do TEA. São quadros que são funcionais e auxiliam muito nas atividades, principalmente porque essas pessoas elas gostam de ter uma rotina organizada. Então, ali pode ser colocado o momento de brincar, o momento de fazer a tarefa, a higiene, a hora de comer, ajudar nas tarefas. Então, assim, na internet tem muitos exemplos que a pessoa pode montar sozinha, com os materiais que ela tem em casa. Então, é bem legal e bem interessante. Eu vou mostrar um projeto do ano passado, que foi a Brinquedoteca do Universo Singular. E o espaço deveria ser neutro para receber crianças e adolescentes, isso com recursos limitados, né, seja através de doações ou até mesmo o voluntariado das pessoas, e tem reaproveitamento de materiais. Então, além de não se ter, né, recursos financeiros, também buscou-se a sustentabilidade com esse reaproveitamento. Então, esse foi o painel conceitual, em que foram escolhidas cores mais neutras, né? O azul, o verde claro, o rosa claro, o amadeirado do Pinus e o cinza claro. Também um painel montessoriano com vários elementos, como engrenagens, fechaduras, né? É um painel sensorial. A cabana, né, como um espaço de escape. Aqui os móveis nesse tom de pinos. Um espaço, nicho para guardar os livros. Um painel de lousa. O piso tatame de EVA. E também
um local para armazenar os brinquedos e os materiais. Essa aqui é a ideia de como ficaria, né? Aqui é a parede com a lousa para poder desenhar ou escrever com giz. Essa mesa, ela já existente, ela seria rebaixada, né? Cortando os pés, e também a reforma da superfície. As almofadas com tecido impermeável, também porque é um local com crianças, e para elas poderem, né, sujar ou jogar no chão, né? O tatame de EVA também para proporcionar conforto térmico. Aqui a prateleira nichos para livros, também a troca das lâmpadas fluorescentes por LED, né, num tom neutro. A bancada próxima à janela, né, de preferência, se for durante o dia, atomização da luz natural, para as crianças maiores ou adolescentes poderem realizar atividades aqui na bancada, né, essas banquetas com regulagem. Né, e aqui a cabana. Os organizadores, né, e outros materiais acessíveis, eles seriam identificados com nomes, né? As tomadas com a troca dos espelhos para espelhos fechados, e os tons neutros e claros. Aqui o outro ângulo de visualização, né, o painel sensorial nessa parede, e também a cabana. Bom, muito obrigada pela atenção. Agradeço a oportunidade, através do Movimento Singular, de participar da segunda semana do autismo, e eu fico então para dúvidas. Um abraço e até mais!